Eu quero ler um texto com os irmãos, eu ia ler apenas um versículo, mas eu vou ler todo o texto, para que você possa se situar dentro desse contexto tremendo e maravilhoso. E nós vamos falar no tema: nunca desista dos seus sonhos, não desista das promessas que Deus tem para você, não desista jamais das promessas que Deus tem para nós como servos de Deus e como igreja também. Nós estamos caminhando agora, irmãos, para o centenário da igreja. Em maio completamos, se Deus quiser, 99 anos. E então vamos entrar no centenário da igreja. 100 anos, aproximadamente, que esta igreja proclama as verdades do Senhor. Quantas pessoas passaram por aqui? Quantos missionários passaram por aqui? Quantos pastores saíram daqui? Lucas capítulo 1, versículos 5 ao versículo 25. Evangelho segundo Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículos 5 ao versículo 25. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, colocou-se em pé à direita do altar de incenso, e vendo Zacarias, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. Respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes na minha palavra, nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor
nos dias que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Amém? Assim fez o Senhor nos dias em que atentou para o meu opróbrio entre os homens. Queridos, olhando para esta mulher, nós podemos notar nesse versículo 25 o quanto esta mulher vivia angustiada por não poder ter filhos. E ter filhos naquele tempo era sinal de bênção, e ter muitos filhos queria dizer que a mulher ela era tremendamente abençoada por Deus, porque ela teve a oportunidade de gerar muitos filhos. Então, queridos, quando esta mulher ela engravida, ela diz: ó Deus, muito obrigado, porque desta maneira o Senhor acabou com o meu opróbrio, ou seja, o Senhor acabou com esse estado de profundo rebaixamento, de profunda desonra, de profunda vergonha, porque eu não posso gerar filhos. Lembra o caso de Ana? Como Ana chorava, porque Penina tinha vários filhos e ela não tinha filho, e zombava dela, e ela era envergonhada. Um dia essa mulher vai ao templo, e o sacerdote ali pensa que aquela mulher estava embriagada, porque ela balbuciava, ela abria a sua boca e fechava, orando ao Senhor. E o sacerdote Eli falou: essa hora da manhã você já está embriagada. E aquela mulher disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou aqui me derramando diante do Senhor, porque eu sou uma mulher que não tenho filhos, e gostaria muito de amamentar um filho, eu gostaria muito de carregar um filho nos meus braços. E aquele sacerdote disse para ela: então vá em paz, e que Deus conceda o desejo do seu coração. E aqui nós temos, queridos, um casal da linhagem sacerdotal, um casal que era da linhagem sacerdotal. Lucas, ele informa que ambos, tanto Zacarias como sacerdote, e como Isabel, sua esposa de sacerdote, eram um casal justos. Ambos eram justos perante Deus. Eles andavam sem repreensão, eles cumpriam todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí você vai dizer: pastor, mas se eles eram justos, se eles andavam segundo os preceitos de Deus, por que que eles não tinham filhos? Bem, queridos, eu não vou poder responder a sua pergunta à risca, mas uma coisa eu posso te dizer: Deus, quando permite que alguma coisa aconteça em nossas vidas, é porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Muitos casais gostariam muito de ter filhos, mas não podem ter filhos por alguma questão física. Mas, irmãos, eu lembro que nós ainda éramos jovens, eu e Keila. Nós tínhamos um casal de vizinhos muito amigos. Ele era farmacêutico, e ele tinha muita vontade de ter filhos, não é isso, amor? E reclamava: por que que eu não posso? Por que que eu não posso? Eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. E Deus, de tanto deles insistirem, Deus permitiu que aquela mulher engravidasse. Não estou dizendo que isso é regra,
Entendo a minha palavra. Não estou dizendo que isto que aconteceu com aquele casal é regra. Mas Deus, muitas vezes, permite que algumas coisas aconteçam ou sobrevenham sobre nós, por causa da nossa insistência com Ele, quando na verdade Ele estava querendo nos poupar de alguma coisa. Aquele casal, eles ficaram grávidos, 9 meses de gestação, o bebê nasceu hidrocefálico. A vida inteira numa cama. Nunca poderia andar, nunca poderia falar, nunca poderia comer com suas próprias mãos. Temos que ser sábios quando nós pedimos a Deus alguma coisa. Deixar que Deus haja da maneira dele. Muitas vezes nós colocamos algumas coisas para Deus de uma certa forma, como que pressionando Deus a atender os nossos pedidos. Mas eu sou justo, pastor, eu sou justo, Senhor, eu ando nos teus caminhos. Zacarias e Isabel também andavam no caminho do Senhor, era da linhagem sacerdotal. Queridos, essa expressão, andar sem repreensão, significa uma vida bonita, uma vida exemplar, não apenas diante dos cristãos, do pastor ou do sacerdote, mas significa uma vida exemplar diante das pessoas que estão à sua volta. E aquela mulher e aquele homem, eles eram exemplos, de caráter cristão, exemplo de caráter pessoal, da maneira como eles agiam. Eu imagino que aquele casal, desde que eles se casaram, Isabel aguardava o cumprimento da sua maior alegria, que seria gerar um filho, poder criá-lo, como Ana o fizera com Samuel. Como Isabel ansiava por um filho. Às vezes eu penso, irmãos, que muitos pedem a Deus filhos, e depois esses mesmos filhos os impedem de adorar a Deus, de vir à igreja, de colocar o seu filho, de dedicar o seu filho ao Senhor. E quando as pessoas dizem, mas eu acabei de ganhar um bebê, eu não posso levar a criança ainda na igreja, às vezes passam meses e meses até apresentar aquela criança a Deus, ou consagrar aquela criança para Deus. Na palavra de Deus, no oitavo dia, o homem tinha que ser levado ao templo para ser circuncidado. Era um ato de consagração. Ana, quando ganhou Samuel, depois que desmamou Samuel, foi ao templo e disse para o profeta Eli: aqui está o filho que eu pedia a Deus, e eu vou dedicá-lo ao Senhor todos os dias da sua vida. Ele vai viver aqui no templo. Queridos, tomara que os crentes, os pais de hoje, façam a mesma coisa. Dediquem o seu filho na casa do Senhor, leve-o na casa do Senhor, ensine a servir ao Senhor, para quando crescer não ficar triste. Ana entregou o seu filho lá no templo, Samuel, e deixou lá, foi embora sem Samuel. E agora? Diria você: eu não faria isso não, pastor, vou ficar sem filho de novo? Deus deu outros filhos e filhas para aquela mulher, abriu a sua madre. Queridos, Deus, Ele é tremendo, Deus é maravilhoso. Eu sou crente, você é crente, você espera, anseia por um milagre na sua vida, tem sonhos para a sua vida, não desista. Não é o fato de você ser um crente fiel, é que Deus vai cumprir todas as coisas na sua vida do jeito que você quer, mas é do jeito que Ele quer.
Ele poderia dar um filho para aquele casal quando novos, não podia? Mas deu na velhice. Deu na velhice por quê? Porque ele tinha um propósito. E quando aquele homem, Zacarias, estava servindo no templo como sacerdote, o anjo Gabriel se apresenta a ele, o mensageiro de Deus, aquele que servia na presença de Deus. E ele se turbou todo quando ele viu a presença do anjo. E ele se curvou diante do anjo com toda a reverência. Mas tem uma coisinha que ele não fez. Ele duvidou. Ele duvidou. A dúvida, meus irmãos, é a arma que Satanás usa contra nós. Ele sempre coloca um ponto de interrogação nas promessas de Deus, naquilo que Deus fala. Lembra lá no Jardim do Éden? A serpente, ela não precisou muito não, ela só pôs um ponto de interrogação naquilo que Deus falou para a mulher e para o homem. Só pôs um ponto de interrogação, simplesinho assim, simples assim. Foi isso que Deus disse? Olha só, muda toda a frase. Uma coisa é você dizer, foi isso que Deus disse. Outra coisa é você dizer, foi isso que Deus disse? Olha só, um ponto, né, muda toda a frase. Aquele homem, quando esteve diante de Gabriel, ele duvidou, a dúvida pairou, porque o anjo disse, olha, as suas orações foram ouvidas. Olha que coisa tremenda, que anúncio tremendo. Se o anjo do Senhor chegasse para mim e dissesse, Adauri, as suas orações chegou até a presença de Deus, e ela foi ouvida, e ela foi respondida. E se eu duvidasse? Às vezes, irmãos, nós pedimos a Deus, mas nós duvidamos que Deus vai fazer aquilo. Quantas vezes nós oramos para Deus curar alguém, mas nós duvidamos que Deus possa curar? Você já parou para pensar nisso? O Enzo fez uma cirurgia essa semana no coração, não fez? Nós acreditamos que Deus ia operar, ia curá-lo, e vai fazer. A Tayla, porque nós estamos orando, o pai mandou uma mensagem. Vocês leram no WhatsApp da igreja? O pai está pedindo orações, porque a pneumonia não passou, a cirurgia foi um sucesso, mas a pneumonia ainda não passou. Quantas pessoas por quem você ora que está com pneumonia, está com câncer, está com isso, está com aquilo, você ora por uma obrigação, sem acreditar que Deus pode curar. É por isso que as nossas orações muitas vezes não são respondidas, porque nós duvidamos, não cremos que Deus pode. Deus pode curar, se esta for a vontade dEle. Mas então qual é a minha parte, pastor? A minha parte é orar crendo que Ele vai operar o milagre, é crer que Ele vai trazer à realidade os sonhos. Temos que crer, irmãos. Zacarias, apesar de ser um sacerdote, ser um cristão justo, vida exemplar, ele duvidou. Ele duvidou. O que o anjo disse para ele? Porque você não acreditou, você pediu uma prova. Como é que eu vou saber? Olha, como é que você vai saber? Como é que uma mulher sabe que está grávida? Não é? No final parece que comeu a melancia, daquelas grandes. Gente, Zacarias, ele não creu, ele duvidou. Como que isso poderia acontecer? Sabe por quê? Porque ele já era idoso. Sua esposa já era idosa. É possível isto? É possível. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer.
as promessas de Deus. Essa semana eu disse isso na oração da madrugada. Impreterivelmente ela passa pela prova do tempo. Ela passa pela prova do tempo. Tempo de Deus. O tempo de Deus agir em nossas vidas. Quem sabe Zacarias já tinha dito para Isabel, né? Isabel, para de sonhar, Isabel. O nosso tempo de ser pais já se passaram. Você não consegue entender isto? Isabel, caia na real, filha. Caia na real. Deus nunca vai responder às nossas orações. E o anjo, ele se apresenta de súbito lá no templo, diante de Zacarias. Ele treme diante da presença do anjo. O enviado de Deus, Gabriel olhou bem para a cara de Zacarias, olho no olho, e disse: eu sou Gabriel, eu assisto na presença de Deus, eu assisto na presença de Deus, e a mensagem que eu trago para você aqui, Zacarias, ela vem de Deus, não é minha mensagem, é de Deus. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, o que Deus está dizendo para nós, nesta noite, é que nós não podemos desistir dos sonhos e das promessas de Deus para as nossas vidas. O que Deus quer fazer por nós é maior do que aquilo que nós podemos imaginar. É muito mais, vai muito mais além. E sabe o que é tremendo e maravilhoso no texto que nós lemos? É saber que Deus não apenas ouviu a oração de Isabel e de Zacarias, mas Ele também ouve as nossas orações nos dias de hoje. É maravilhoso saber, irmãos, e entender que Ele mesmo nos ensina a orar. Ele nos ensina como direcionar a nossa oração. Ele ensinou os discípulos: quando vocês forem orarem, entre no seu aposento e em secreto ore ao seu Pai, e o seu Pai te ouvirá. Então vocês devem orar dessa maneira: Pai nosso que estás nos céus. E Ele então ensina os discípulos da maneira como deve orar. Irmãos, nós precisamos aprender muito nessa matéria sobre oração, sobre fé, sobre crer na promessa de Deus. Nós somos hábeis em dizer que cremos naquilo que Deus quer fazer e pode fazer por nós, mas na hora da prova, nós vacilamos. Zacarias estava lá. Como é que vai ser isso? Ah, é? Porque você duvidou, você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo. Mas é tremendo, irmãos, e é maravilhoso também entender e saber que Deus tem um plano para nós em nossas vidas. Só que muitas vezes nós não permitimos que esses planos de Deus aconteçam. Nós abortamos dentro de nós os planos de Deus com as nossas atitudes. Nós abortamos tantas coisas que Deus quer fazer por nós com as nossas atitudes, com a maneira de você enxergar as coisas, da maneira de agir nas coisas. Não descansamos no poder de Deus. Temos um hino do cantor cristão que diz: descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Tantas coisas nós poderíamos receber, não recebemos porque não descansamos nas promessas de Deus. Nós paramos de sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida pessoal, para a vida da nossa família e para a vida da nossa igreja. Se cada membro dessa igreja entendesse o projeto de Deus para nós como igreja,
Irmãos, esse templo que nós reformamos seria muito pequeno. Teríamos que fazer um templo que ocupasse toda essa área, e ainda seria pequeno. Teríamos que ter 2, 3, 4 cultos para atender toda a população carapicuense. Deus tem planos, Deus tem projetos, mas se eu não me abrir para eles e não crer neles, não vão acontecer. Zacarias teve medo. Zacarias questionou o fato de serem velhos e sua mulher ser estéril. E o anjo Gabriel lhe respondeu que ele ficaria mudo e não poderia falar, não haveria palavra inteligível na sua boca, até que tudo aquilo acontecesse na vida deles. O que é que estamos esperando, irmãos? Estamos esperando Deus nos fazer ficar mudos para entendermos o projeto, o plano de Deus? É interessante que quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, ele disse exatamente como seria o menino, até o nome do menino, João. Seria alguém especial para Deus. Seria alguém que a navalha, a tesoura não passaria na sua cabeça. Não beberia bebida forte, nem vinho, o que seja. Porque desde o ventre da sua mãe, ele já estava consagrado ao Senhor. Muitos pais são péssimos exemplos para os filhos. Péssimos exemplos. Depois querem que os filhos estejam todos na igreja. Eu fico triste porque eu sei que muitos crentes cristãos têm em sua casa bebidas alcoólicas. Coisa triste. Achar que o fato de beber em casa não faz diferença. Um dia, meu filho virou para mim, falou: pai, o que tem? Qual é o problema de tomar um vinhozinho? Qual é o problema, pai? Um cálicezinho. Eu falei: sabe qual é o problema, meu filho? Porque você não sabe o que vai acontecer depois do primeiro gole. Certo? Você não sabe o que vai acontecer depois do primeiro copo. Se virão outros. E disse mais para ele: sabe o que vai acontecer também, meu filho? Você vai estar assinando uma autorização para os seus filhos fazerem as mesmas coisas. Às vezes chegava na casa do meu filho, eu via lá em cima do console umas 2, 3 garrafas de vinho. Um dia eu virei para ele e falei: olha só, você se torna responsável daquilo que você faz. Todas as vezes que eu entro aqui na sua casa, você entristece o meu coração com essa bebida que está aqui. Você vai estar autorizando as suas filhas a fazerem a mesma coisa, e você não vai poder abrir a sua boca para repreendê-los, porque você está dando autorização, está dando o exemplo. Irmãos, o diabo ele é astuto. Já viu uma propaganda que está fazendo agora de uma cerveja, né, sem álcool? O camarada está no volante e está com uma latinha. O guardinha chega para multá-lo, aí ele mostra, ele pega a latinha, vira para o guarda e o guarda diz para ele assim: mas eu não estou te multando por causa do que você está bebendo, não, porque você está estacionado no lugar errado. Você não viram essa propaganda ainda? O que é isso, irmãos? Astúcia. Isso quer dizer o quê? Você pode beber. Não entendo isso. Por que temos que beber? Se faz mal para o nosso corpo, se não é saudável. Por que temos que tomar vinho? Por que temos que tomar cerveja, mesmo que seja sem álcool? Porque o diabo ele é astuto.
Ele vai entrando sorrateiramente. Hoje você toma uma cerveja sem álcool, né? Ou com uma bebida que estão vendendo agora com um fator de álcool bem pequenininho. E os clientes dizem, eu posso beber, qual é o problema? O problema é que é dessa forma que o diabo sorrateiramente vai entrando na sua vida. Só quem tem ou viveu com alguém em casa alcoólico ou viciado no álcool é que entende disto. Eu tenho exemplo dentro da minha casa. Já contei para os irmãos a minha história. Eu tenho exemplo dentro da minha casa. E um dos motivos eu falei para o meu filho, olha só, na minha casa nunca entrou bebida alcoólica e nem vai entrar. Na minha casa não, na sua casa depois de casado é problema seu, é seu com Deus, mas na minha casa não entra. Porque eu decidi que na minha vida eu vou me embriagar do Espírito Santo e não de bebida alcoólica fermentada feita por homens. Sabe, irmãos, eu não sei nem por que eu citei isso agora, mas veio, né? A grande questão é que nós duvidamos daquilo que Deus pode e quer fazer em nossas vidas. Não vamos duvidar como Zacarias duvidou daquilo que Deus quer fazer e pode fazer na sua vida. Deus tem projetos grandes para a minha vida, como na vida dele. Sim, eu falei porque João era nazireu. João era nazireu. E ele não poderia beber bebida forte, fermentada, alcoólica, seja o que for. Por quê? Porque ele era consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Pais, vocês entendem isto? Vocês conseguem entender isto? Pastor, meus filhos já estão grandes, adultos, qual é o problema? Dobre o seu joelho todos os dias pelos seus filhos. Dobre. Deus pode mudar a vida do seu filho. Deus pode transformá-lo. Dobre o seu joelho, não desista jamais dos sonhos de Deus para você, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu casamento. E jamais desista dos sonhos que Deus tem para a sua igreja. Isabel, depois de idosa, Zacarias depois de idoso, pôde experimentar a promessa de Deus dentro do seu ventre, sendo idosa, estéril, mas ainda ela nutria o desejo da maternidade, nutria o desejo de acolher em seu colo um bebê. E a pergunta que eu quero fazer a você nesta noite é a seguinte: você acha que ainda nos dias de hoje Deus pode fazer na sua vida o que Ele fez na vida de Isabel? Você acha que Ele pode fazer na sua vida o que Ele fez na vida de Ana? Deus tem planos, Deus tem projeto, e Deus ainda age nos dias de hoje. Não desista dos seus sonhos, jamais. Jamais desista dos seus sonhos. Jamais desista das promessas de Deus para a sua vida, para a vida da sua família e para a vida da sua igreja. Seja alguém que não apenas acredita, mas seja alguém que abra aquele espaço para que Deus possa executar os projetos, os planos dele na sua vida. Porque se eu fizer isso, se você fizer isso, meu irmão, com certeza você vai experimentar coisas novas, maravilhosas, não importa a sua idade.
Não importa a sua idade, muitas pessoas param de sonhar porque já passaram dos 60. Mas agora você não tem mais sonho nenhum. Meu irmão, claro que tem. Eu vou fazer 70 anos em março e eu tenho muitos projetos, eu tenho muitos sonhos na minha vida. Não de engravidar ainda, né, irmão? Só se Deus tirar Só se Deus descosturar aí o teu útero aí, né? Não duvide, gente. Deus tem muitos projetos e planos e sonhos, irmãos. Eles não se realizam porque nós não permitimos. Nós fechamos as portas para que Deus possa agir. Deus tem esse plano para você. E seja qual for, de ser mãe, ou de ser pai, ou entender que não é o projeto de Deus também. Né? Muitos querem casar, mas não casam. Louve a Deus, que Deus pode estar te livrando de uma grande encrenca. De uma grande encrenca. Não é verdade? Não que o casamento seja ruim, calma aí, gente. Casamento é uma coisa ótima. Eu gosto de ser casado. Eu gosto de ser casado, viu, amor? Eu gosto de ser casado com você. 46 anos, vai para 47 anos de casamento. Estão chegando as bodas de ouro. Quero chegar lá, em nome de Jesus. Saudável e com muito sonho ainda. Então não desista dos seus sonhos. Ore todos os dias por eles. Mas entenda que o tempo de cumprimento dos sonhos e dos projetos é de Deus e não nosso. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca deixou que nós deixássemos de sonhar. Nunca permitiu que os sonhos se acabassem em nossas vidas. Ó Deus, que os sonhos, os projetos, as promessas feitas à tua igreja, a cada um de nós em particular, se cumpra no seu devido tempo. Assim como aconteceu com Isabel, Zacarias e tantos outros que a tua palavra diz, aconteça também em nossas vidas, crendo que tudo que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Que o Senhor tem conosco uma aliança perpétua de sal. E assim nós cremos, nós acreditamos e nós esperamos na tua promessa, no tempo de cumprimento da sua promessa, na vida da tua igreja e na vida de cada um de nós. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.